salas do culto infantil. Que bom que estamos na casa do Senhor mais uma noite. Como é bom estar adorando ao nosso Deus. Como é bom louvar ao nome do Senhor. Eu queria convidar você a estar abrindo aí a sua Bíblia ou acompanhando aí conosco a leitura do livro de primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu vou ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 9. Primeiro livro de Reis, aí no Antigo Testamento. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 9. Primeiro Reis 19, do 1 ao 9. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, a minha tradução é Almeida, Revista e Atualizada. Muito bem. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Muito bem, esse texto que nós lemos conta um episódio aí na vida do profeta Elias. Elias foi um dos maiores profetas em Israel. Para muitos, o maior profeta que profetizou ali em Israel por toda a história. Nós estamos falando aqui de um profeta de Deus, de um homem, um servo de Deus, que até aqui, até esse momento na sua vida, pelo que a palavra de Deus registra, nos relata, ele havia profetizado que haveria uma grande seca. A palavra do Senhor havia sido revelada a ele, ele havia então profetizado que haveria uma grande seca, e por alguns anos, ou por muitos anos, houve de fato uma grande seca ali na terra de Israel, segundo a palavra que Deus havia dado a Elias. Durante essa seca, pássaros lhe traziam comida. Ele vai a um determinado lugar e ali havia uma fonte de água que depois secou-se, mas por muitos dias ele bebeu daquela água, e a Bíblia diz que corvos, que pássaros levavam pão e carne pela manhã e também ao anoitecer, para que Elias assim se alimentasse. Ainda durante os anos de seca, ficou hospedado na casa de uma pobre viúva, e enquanto ele estava lá, tem a história de Elias e a viúva de Sarepta. Então, aquela viúva faz ali um pão para que Elias comesse, e ali acontece algo sobrenatural, e foram multiplicados a farinha e o azeite até o dia que voltou a chover em Israel, como Elias havia dito também para aquela mulher. Mas o filho daquela viúva também faleceu, ele morreu, e Elias ora, Elias pede a Deus, Elias orou, e o filho da viúva voltou à vida, foi ressuscitado. Tudo isso está no capítulo 17 aí desse livro de 1 Reis.
No capítulo 18 há uma história que é bem conhecida, que é quando Elias desafia os profetas de Baal. E ali, só para você entender um pouco do contexto, você que talvez não conheça essa história, o reino de Israel, o rei se chamava Acabe, a sua esposa Jezabel, então a rainha, pode-se dizer assim, ela adorava ali vários deuses, né? Então, religiões pagãs, e ali um dos deuses, ou o principal deles, era um deus chamado Baal, e tinha também um poste ídolo, né? Era outra divindade, e ali existiam 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas do poste ídolo. E Elias então propõe um desafio, está lá no capítulo 18, e aí é onde ele vai lá para o Monte Carmelo, desafia os profetas, e aí a história conta que o desafio é que fizeram um altar ali, colocaram carnes, e ali, carnes de animais, e aquele Deus que respondesse com fogo, então, seria provado a todo aquele povo de Israel, que era o Deus verdadeiro, e Elias sozinho estava ali, contra esses 850 profetas, e ele vence o desafio, e Deus manda fogo do céu. Elias ora, e ali, depois disso, Elias prova para aquela nação que de fato somente o Senhor era o único Deus verdadeiro, o Deus a quem eles deveriam adorar. E depois disso, Elias então, sempre guiado por Deus, orientado por Deus, seguindo as ordens de Deus, ele vai e ora, e então ele manda avisar a Acabe: olha, Deus vai mandar chuva, e aí volta a chover depois de longos anos de seca, e a chuva então cai sobre aquela terra. Mas agora aqui no capítulo 19, o texto que nós lemos é a continuação dessa história. E quando o rei Acabe diz que Elias havia vencido os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, e aqueles profetas foram mortos porque eram falsos profetas, e lá na lei dizia que a pena para os falsos profetas era a morte. Então, quando Jezabel sabe dessa notícia, ela então diz: olha, Elias, amanhã a essa hora vai acontecer com você o mesmo. Ela ameaça e diz que vai matar o profeta Elias. Estamos diante agora de um Elias que estava com medo, que fugiu pelo deserto, se isolou de todos. O texto nos disse aí, nós lemos, ele foi para Beceba, deixou ali o seu moço, o moço era o seu ajudante, provavelmente aqui já aquele que seria o seu sucessor, que depois a gente conhece como o profeta Eliseu, era o seu ajudante. Ele deixa ele em Beceba e vai pelo deserto, fugindo então das ameaças de Jezabel. E o texto no versículo 3 diz: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O versículo 4 diz: ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia. E diz também que no versículo 4, que ele se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, de uma planta, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. É esse Elias que havia passado por experiências sobrenaturais, experiências grandiosas, que agora está com medo, que foge de todo mundo, e agora chega a pedir a morte para si mesmo. Mas o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que Elias servia a um Deus, que é o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, que é o Deus que não desiste, nem mesmo quando eu desisto, nem mesmo quando nós desistimos. Mas eu queria convidar você mais uma vez a orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença. É o Teu Espírito, Senhor, quem nos faz compreender a Tua vontade. É o Teu Espírito Santo que nós queremos pedir que fale agora aos nossos corações, que vá ao encontro de cada uma necessidade daqueles que ouvem essa palavra nesse momento. Que o Teu Espírito Santo possa nos falar, possa nos ensinar a Tua vontade, e que em tudo, em cada palavra, o Teu nome seja glorificado. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Para muitos estudiosos, e é bem claro isso, hoje a gente entende de maneira mais clara, que Elias provavelmente estava
no que a gente diz num quadro de depressão, vivenciando um quadro de depressão. O profeta, ele estava com medo de morrer, estava isolado, se isolou das pessoas, nem o seu ajudante ele levou com ele, deixou ali em Beceba e seguiu pelo deserto. E aí, esse quadro, esse momento da vida dele, isso que ele estava passando, não lhe permitia ouvir mais a voz de Deus. Essa era uma das marcas mais fortes na vida de um profeta, ouvir Deus falar. Você vai ver sempre a expressão dos profetas, não só Elias, como Ezequiel, como Jeremias, como tantos outros profetas, dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, e ali eles diziam o que Deus havia dito. Os profetas tinham esse privilégio de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, de receber revelações, de ter um relacionamento tão íntimo com Deus, que Deus vinha e se revelava a eles. O livro de Hebreus, ele começa dizendo assim: havendo Deus falado outrora aos nossos pais pelos profetas. Deus falava pelos profetas. Esses homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para receber as palavras de Deus e escrever e registrar como testemunho para gerações futuras, e essa palavra chegou até nós hoje. Mas naquele momento da vida de Elias, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E aí, quando a gente diz que Elias estava passando por uma depressão, é porque ele tinha sintomas realmente, o texto mostra aí. Ele estava com medo, solidão, vontade de morrer. Interessante que há uma contradição. Elias foge, o versículo 3 diz, para não perder a sua vida, para proteger a sua vida. Mas já no versículo 4 ele diz: basta. Ele pede a morte. Está aí, né, o versículo 4, quando ele diz assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E essa contradição está presente em quem sofre de depressão, em quem passa por momentos assim. Uma hora a pessoa tem medo de morrer, outra hora a pessoa quer morrer, e há essa confusão, há essa contradição. Mas há também um cansaço excessivo, um sentimento de rejeição por parte do profeta. O texto vai dizer, quando ele vai falar mais na frente, quando Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Lá no versículo 9, se você observar no versículo 10, deixa eu ler aí que eu não li ainda o versículo 10, ele responde, ele diz, Elias falando aqui, ele respondeu, versículo 10: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele se sentiu sozinho, rejeitado. É o que ele diz aí no versículo 10. Pois bem, esses sentimentos são muito comuns em nossos dias. E para a nossa reflexão, para a sua reflexão, eu pergunto: você já se sentiu assim, com medo, se sentiu rejeitado, ou até você se sente assim, com medo, rejeitado, cansado, frustrado, desanimado, solitário, com medo de morrer, ou muitas vezes até com um pensamento de morte, de suicídio? São sentimentos que todos nós estamos sujeitos a passar. Tiago, quando escreve sobre Elias na sua carta, ele diz: Elias era homem como nós. Ele orou e ficou sem chover um tempo, depois ele ora e Deus manda chuva, mas Tiago faz questão de dizer: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, aos mesmos sentimentos, aos mesmos sofrimentos. Era um homem como nós, apesar de tantas experiências sobrenaturais na vida dele, mas ele era um homem como nós. Mas a boa notícia para nós, a boa verdade é que Deus não desiste de nenhum de nós. A boa notícia para Elias e para nós também é que Deus não desiste, e Ele vai
ao nosso encontro. Independente do que estamos passando ou sentindo, de como estamos nos sentindo, Deus vai ao nosso encontro. O texto nos mostra que Deus foi até Elias. O versículo 5 já diz que quando ele se deita e dorme debaixo do zimbro, um anjo tocou ele e disse: levanta e come. E aí ele olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas Deus não desiste. Ele voltou segunda vez, versículo 7. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou de novo em Elias e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O que nos mostra aqui, o que chama a atenção, não é apenas o estado em que Elias chegou, mas principalmente a forma como Deus trata com o seu filho, com o seu servo, a forma como Deus age em relação a Elias. Deus providencia para Elias e Deus permite que ele tenha um tempo de descanso. Veja que ele dorme, o anjo toca, acorda ele, se levanta e come. Ele vai dormir de novo e ele vai, acorda ele de novo, diz: levanta e coma, porque é um caminho longo pela frente. Mas Elias descansa e depois Elias come, Elias bebe água, Elias é fortalecido e havia um caminho longo, mas Elias não queria continuar essa caminhada. Essa aqui é a verdade. Ele não queria continuar essa caminhada porque ele levanta, come e vai dormir de novo. Mas a forma de Deus tratar, mesmo às vezes quando a gente não sente vontade das coisas, mesmo às vezes quando a gente não quer, e aí eu poderia dizer a paciência de Deus, essa paciência amorosa, onde Deus vai lá, nos cutuca, nos fortalece, nos alimenta, fala conosco, toca em nós, e aí às vezes a gente insiste e vai se deitar e dormir de novo, e Ele cutuca de novo, nos fortalece, toca em nós e diz: há um caminho longo para você seguir, há uma caminhada longa, ainda não é hora de parar, não é hora de desistir. E aí o texto vai dizer, no versículo 8, a continuação dessa história, que Elias se levanta, levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida, ele vai até Horebe, o monte de Deus. Elias é direcionado para a presença de Deus. Ele é direcionado a voltar ao local de ouvir Deus. É o monte Horebe, é o monte de Deus. É o lugar onde costumeiramente Deus falava com os profetas, Deus falava com os seus servos. E o que é que nós aprendemos com isso? Que muitas vezes em nossas vidas, mesmo quando a gente insiste em parar, em desistir, mesmo quando estamos tristes, desanimados, Deus vai nos tocar, Deus vai nos fortalecer, vai nos alimentar e vai nos direcionar para a presença dEle. Vai nos direcionar para ouvir a voz dEle, para voltar a ter a capacidade de ouvir a vontade dEle, de entender a vontade dEle para as nossas vidas. Elias é conduzido, observe que ele começa a sua caminhada, ele deixa o seu moço ali em Beceba e ele vai pelo deserto, porque ele queria estar isolado, porque ele não queria estar perto de ninguém. Mas Deus toca nele e o direciona para o monte, para a presença de Deus. O Monte Horebe era um monte histórico. Lá Deus havia falado com Moisés. E agora é nesse monte que Elias está, é para esse monte que Deus direciona o seu profeta, que direciona o seu servo. Deus quer nos direcionar para a presença dEle, para que a gente possa voltar a ouvir a voz dEle, para que a gente possa ter a capacidade de compreender a sua vontade para as nossas vidas. O versículo 9 vai dizer, continuando essa história, que Elias chega ao Monte Horebe e diz ali, versículo 9, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Esse Elias é perseverante, para não dizer teimoso, ele é insistente,
Ele está no Monte Horebe. Ele sabia o que era o Monte Horebe. Ele está no monte de Deus. Ele está ali para ouvir a voz de Deus. Mas olha para onde é que ele vai. Para uma caverna. Por isso que a palavra de Deus chega a ele e diz: o que fazes aqui, Elias? Às vezes, mesmo próximos de Deus, nós ficamos em nossas cavernas, isolados dos outros, assistindo as coisas de longe, no escuro, porque a gente não quer se envolver. A gente faz as nossas cavernas, eu vou dar uma linguagem mais atual, nossas bolhas, onde a gente se protege, onde a gente não quer se aproximar de ninguém, onde a gente não quer, muitas vezes, ouvir as outras pessoas, onde a gente não quer, muitas vezes, se aproximar dos outros, porque nós estamos aqui na nossa bolha, na nossa caverninha aqui, confortável, no nosso escurinho aqui, onde ninguém vai nos perceber, onde ninguém vai nos ver. É assim que a gente age muitas vezes, tão próximos ali de Deus, tão próximos ali da voz do Senhor, e a gente fica ali na nossa caverninha, bem confortável, na nossa caixinha, no nosso mundinho, e é assim que a gente quer viver. Mas essa é a pergunta que Deus faz: o que é que você está fazendo aí? Eu pergunto a vocês: o que é que se faz sozinho e no escuro? Nada. Nada. Ou pelo menos nada de bom, ou pelo menos nada de edificante, ou pelo menos nada daquilo que Deus quer que a gente faça. Sozinho, no escuro, escondido, afastado? Não. Por isso o Senhor pergunta: o que é que você está fazendo aí na sua caverninha, na sua bolha, no seu cantinho escondido, nesse seu mundinho que você construiu do seu jeito e que você quer que seja do seu jeito, que Deus fale do seu jeito, que Deus faça do seu jeito? Porque era assim que Elias estava. Era assim que ele queria. E é assim que às vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, que Deus faça na nossa caverninha, no nosso mundinho perfeito que a gente imaginou, que a gente projetou. Mas a paciente e amorosa voz do Senhor nos diz: que fazes aí? O que é que você está fazendo aí? Você foi chamado para estar no monte, na presença de Deus. Você foi chamado para ouvir a voz de Deus. Você foi chamado para ter um relacionamento com Deus. Você foi chamado, o final dessa história vai mostrar que Elias não estava sozinho, não só porque Deus estava com ele, mas porque tinha muita gente que também tinha a fé que Elias tinha muita gente que também estava na mesma condição dele, que não tinha se dobrado diante dos ídolos lá de Jezabel. Tinha muita gente fiel a Deus também ali, e Elias não estava enxergando. E o que é interessante aqui na continuação dessa história é que Elias apresenta seus motivos. O versículo 10, ele diz: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Elias apresenta os seus motivos. E o que ele estava dizendo, ele não estava mentindo não, ele estava falando a verdade. Tudo isso aqui estava acontecendo. Ou quase tudo, né? Eu vou só fazer uma observação aqui quando ele diz que só ficou ele, porque depois, como eu acabei de falar, Deus faz ele ver que não tinha ficado só ele. Mas apresente a Deus os seus motivos, as suas razões, as suas queixas. Abra o seu coração e fale para Deus aquilo que tem lhe entristecido, aquilo que tem lhe feito desanimar na caminhada, na sua vida, aquilo que muitas vezes tem feito você se sentir rejeitado, se sentir amargurado, sei lá quais sejam as lutas que você esteja passando. Faça como Elias, que apesar da teimosia, da insistência, ele finalmente fala, ele diz: olha, aqui os meus motivos, aqui as minhas razões, é por isso que eu estou sofrendo. Fale também, abra o seu coração. Nós precisamos falar com Deus aquilo que está em nosso coração. Mas olhe como é que Deus responde. Versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai, põe-te neste monte, coloca-se neste monte perante o Senhor.
Saia da sua caverna. É a primeira resposta de Deus aí, diante das razões de Elias. Saia da sua bolha, saia do seu mundinho confortável, saia desse lugar que você não quer que ninguém lhe veja. Saia e coloque-se diante do Senhor. Saia da sua caverna. Seu lugar é a presença de Deus. Seu lugar é o relacionamento com Deus. E aí, não se escuta Deus estando isolado, estando escondido. Não dá para escutar Deus de longe. Não dá. Porque Deus quer que a gente escute Ele de perto. Não dá para escutar Deus de longe. Jesus certa vez disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Elas conhecem, elas reconhecem a voz do verdadeiro pastor. Elas conhecem a minha voz. Não dá para seguir Deus de longe. A gente tem que escutar a voz dele de perto. Não dá para ficarmos isolados, porque Deus nos chama a um relacionamento com Ele e a um relacionamento de amor também uns com os outros. O versículo 11, ele continua dizendo: disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, ou uma brisa tranquilo e suave, uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quando nos relacionamos com Deus, nós aprendemos a ouvir Deus falar. Elias havia perdido o foco e a capacidade de ouvir Deus falar. Mas olha que interessante. Deus chama a atenção de Elias de várias formas. Ventos fortes, terremoto, fogo. Todas aquelas coisas aconteciam ali no monte. Já imaginou ventos fortes que as pedras se despedaçavam? Um terremoto, um fogo. E depois vem uma brisa suave. E é nesse momento que Elias sai da caverna, coloca a sua capa. Ele se cobre ali porque ele sabia: agora o Senhor está presente. É numa brisa suave que Deus fala com Elias. Ele entendeu que era o Senhor. Às vezes nós insistimos com nossas queixas, com nossas razões. E às vezes nós olhamos para os terremotos que acontecem em nossas vidas, para os ventos fortes, para o fogo, para todo o barulho, para toda a confusão, mas não percebemos que Deus fala conosco, perto de nós, que Deus nos quer próximo a Ele, que muitas vezes essas coisas acontecem para chamar a nossa atenção, para nos despertar, porque Deus quer que você esteja lá naquela brisa suave, ouvindo a voz dEle. Deus não quer que você tenha medo, que você esteja assombrado, confuso na presença dEle, não. Nós somos chamados a viver um relacionamento de amor. E Deus quer falar conosco de maneira próxima, por meio desse relacionamento de amor. É como uma brisa suave, como diz aí o texto. O versículo 14, ele vai dizer assim, no 13, quando vem a brisa suave, Elias escuta, cobre o seu rosto no seu manto, na sua capa, se pôs à entrada da caverna, e aí vem mais uma vez aquela voz do Senhor que diz: que fazes aqui, Elias? E no 14 ele responde: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Às vezes nós somos teimosos e insistentes como Elias, se queixando. E é uma coisa interessante aqui que ele está colocando, dizendo: os filhos de Israel derrubaram os teus altares. Os filhos de Israel,
primeiro que ele começa dizendo: olha, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Olha como Elias começa, já é a segunda vez que ele fala isso. Ele diz: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e ainda querem tirar a minha vida. Por isso que ele estava fugindo. Mas olha, Elias estava se colocando aqui diante de Deus com todo o seu zelo, com todo o seu fervor, mas tudo isso estava separando ele da presença de Deus. Por quê? Não, mas ele estava fugindo porque a sua vida estava sob risco, é verdade. Mas ele não estava percebendo que Deus estava falando. Quando ele vence os profetas de Baal, e lá ele também faz uma oração onde ele se exalta e Deus não responde de imediato, depois ele é mais humilde e aí finalmente Deus responde, porque o propósito ali não era engrandecer o nome de Elias, era engrandecer o nome de Deus, engrandecer a Deus. Mas depois que ele vence aquele desafio, vem a palavra do Senhor a ele, e ele anuncia que vai chover, e ele ora, e a chuva vem. Mas diante das ameaças de Jezabel, ele foge. Ele foge dos propósitos de Deus para a sua vida. E às vezes a gente tem experiências com Deus, Deus faz maravilhas, mas aí quando vem as dificuldades, às vezes a gente também foge. Porque nós estamos muitas vezes tão preocupados com o que queremos, as nossas cavernas, com o que com o nosso zelo, com tudo o que nós pensamos ser o melhor, e às vezes esquecemos: poxa, Deus acabou de mandar chuva depois de anos de seca. E aí Elias, diante daquelas ameaças, ele acaba escolhendo ir pelo deserto. O texto vai dizer que quando Elias vai pelo deserto, não foi Deus que havia dito que era para ele ir pelo deserto. Deus não mandou que ele fosse para lá, mas Deus, de maneira misericordiosa, manda o anjo para acordar Elias, manda comida e dizer: levante-se, coma, porque você tem um caminho longo pela frente. Quem escolheu ir pelo deserto foi Elias, não foi Deus. Mas Deus é tão misericordioso que às vezes nós escolhemos caminhos que não são os caminhos de Deus. Nós decidimos coisas que não são as decisões que Deus quer que a gente tome. Mas Deus transforma os nossos erros, os nossos equívocos em bênção, e Ele conserta, e Ele muitas vezes transforma a rota que está errada para que a gente volte à presença dEle. Às vezes a gente se desvia e Deus está lá na frente para nos encontrar de novo e nos colocar de novo na sua direção, em seu caminho. Muitos desertos que nós passamos é porque nós escolhemos errado, é porque nós decidimos coisas erradas. Nós somos os responsáveis. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai ao nosso encontro. E aí, mesmo com a nossa insistência muitas vezes em se queixar, em não perceber aquilo que Deus está falando, que Deus está fazendo, veja como é que Deus nos responde, o versículo 15. Olha como é que Deus responde a Elias. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus responde a Eliseu e fala para nós também: volte ao seu caminho, o mesmo caminho que ele tomou lá pelo deserto. Deus está dizendo a ele: volte ao seu caminho, volte a viver a sua vida, volte a viver o propósito pelo qual você foi chamado, ou para o qual você foi chamado. Porque Deus agora diz a Elias: olha, você tem aí 2 reis para você ungir, o rei da Síria, o rei de Israel, e ainda tem um profeta que você vai ungir, porque ele vai ser o seu sucessor, vai ser profeta em seu lugar, que era Eliseu.
Volte para os propósitos que Deus lhe mostrou um dia. Volte para o caminho, volte para a vontade de Deus para a sua vida. É o que o Senhor nos ensina, é como Ele nos responde. Sua vida é instrumento de Deus. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer fazer da sua vida uma vida que abençoa outras vidas. E aí eu lembro da mulher samaritana que Jesus encontra lá naquele poço, naquela fonte de água, lá em João capítulo 4. Aquela mulher, ela conhecia a palavra de Deus, ela sabia da promessa do Messias, porque quando Jesus começa a aprofundar a conversa com ela, aí ela vai e diz: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos revelar tudo. Jesus então se revela e diz: eu sou eu que falo com você. E o que Jesus queria fazer na vida daquela mulher, o que Ele faz é exatamente isso: restaura aquela vida, resgata aquela vida, abençoa aquela vida, e a partir dela, os samaritanos foram alcançados, foram abençoados. E a partir dela, Jesus entra na aldeia, na cidade dos samaritanos, e muitos samaritanos se rendem a Cristo, muitos se arrependem, muitos entregam sua vida a Cristo, são alcançados por Jesus Cristo. Assim também Deus quer restaurar as nossas vidas. Ele quer fazer de nós bênção para outras vidas, instrumentos em suas mãos para que outras vidas sejam abençoadas. Deus lembra a Elias: você precisa de outras pessoas. O versículo 16, ele fala que Elias ia ungir Eliseu como profeta no seu lugar, e o versículo 18 vai dizer assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Então Deus agora diz a Elias: você não está sozinho, tem um profeta que você vai ungir como seu sucessor. Tem 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 pessoas que também me adoram. 7.000 pessoas que também me servem. Você não está sozinho, Elias. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você precisa, eu preciso, nós precisamos dos nossos irmãos em Cristo. Nós não estamos sozinhos. Deus não quer que a gente sirva a Ele numa caverna fechada, escura, onde a gente só tem olhos para nós mesmos, para a nossa vontade. Não. Deus quer a gente no seu monte, na sua presença, ouvindo a sua voz, aprendendo dEle, em comunhão uns com os outros. É o que a Bíblia diz: aconselhando uns aos outros, perdoando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu ouvi a mensagem, a palavra que Cida pregou hoje pela manhã, e falando sobre discipulado. Você já discipulou alguém ou já foi discipulado por alguém? Você tem acompanhado alguém? Isso é um desafio. Como Cida falava hoje pela manhã, ore, coloque diante de Deus, procure alguém, Deus vai lhe mostrar, para que você possa discipular. Se você pensa: não, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser aconselhado, acompanhado por alguém, eu preciso orar com alguém, que alguém ore por mim, ore, coloque diante de Deus, procure alguém para lhe discipular, procure alguém para lhe ajudar nessa caminhada. Esse é um desafio que eu coloco para você nessa noite. Nós temos pequenos grupos. Silberto lançou um desafio aqui pela manhã, PGMs, que é Pequeno Grupo Multiplicador. São pequenos grupos que se reúnem nas casas, uma reunião muito simples, rápida, onde oramos uns pelos outros, onde é um espaço que nós podemos falar, nós podemos ouvir-nos uns aos outros. É um espaço de escuta, de fala, é um espaço de companheirismo, de comunhão. Se você não participa ainda, está lançado o desafio. Silberto colocou o desafio: 10 casas, 10 pessoas que queiram, que topem o desafio. Diga: eu quero abrir a porta da minha casa uma vez por semana, eu quero receber alguns dos irmãos para juntos aprendermos mais de Deus, para juntos nos relacionarmos, crescermos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
Então ore, coloque diante de Deus. Se você sente o desejo, abra a porta da sua casa, você depois nos procure, ou procure Silberto. Se você quer ser líder também desses pequenos grupos, é algo muito simples. Eu vou dizer a você que o que você mais precisa, você pode dizer, eu preciso saber pregar. Não, você precisa ter amor por vidas, por outras pessoas. Se você tiver amor pelos outros irmãos, por outras vidas, já é o suficiente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, Ele vai te usar. É muito simples, é você orar com outros irmãos, é um encontro informal, é você desenvolver relacionamento, isso é muito natural. Então se você sente esse desejo no coração também, ore, coloque diante de Deus, nos procure depois e diga, eu quero ser um desses líderes, eu quero ser uma dessas pessoas. E a gente vai, claro, vai ter um treinamento, a gente vai ajudar você, você vai ser capacitado e vai ser acompanhado, a gente vai estar acompanhando e fortalecendo você em tudo aquilo que for necessário. Então, Deus não desiste, nem quando você desiste. Medo, solidão, cansaço, rejeição, até mesmo vontade de morrer, tudo isso pode acontecer, podemos passar por isso, mas Deus não desiste de você. Ele vai até você, Ele cuida, Ele trata a sua vida. Agora, esteja na presença dEle, abra o seu coração para Ele, fale aquilo que você está sofrendo, ore, fale com Deus, abra o seu coração, seja sincero com Ele. A Bíblia diz que Deus não resiste àquele que tem um coração quebrantado, aquele que se abre diante dEle e fala aquilo que está no seu coração. Mas também, escute Deus lhe falar, se relacione com Deus, ande no caminho de Deus, deixe Deus usar a sua vida, se coloque nas mãos de Deus, deixe Ele restaurar a sua vida, Ele te restaura, Ele te fortalece, para fazer de você bênção na vida de outras pessoas. Coloque-se diante de Deus, Ele não desiste, mesmo quando nós pensamos ou queremos desistir. Que você possa meditar nessa palavra. Eu queria convidar o grupo de louvor para a gente cantar a penúltima canção que vocês cantaram aqui, antes da mensagem. Eu não lembro agora, não sei qual é o nome da música, né? Mas vocês vão lembrar. A penúltima canção que vocês cantaram aqui, que ela diz que Deus vai prover novamente. Deus proveu na vida de Elias. Assim como foram nos anos de seca, quando Elias vai para o deserto porque ele quis ir, mas Deus vai lá e provém novamente. Coloca comida, coloca água. Quando ele estava lá na caverna, teimando, insistindo, se queixando ali, e Deus vai lá e diz, Elias, tenha calma, não é aí o seu lugar. E Deus diz, olha, tem mais 7.000 junto com você, você não está só. Olha, ainda tem muita coisa para você fazer, você ainda vai ser usado muito para a minha glória. Tem 2 reis para você ungir, para você consagrar. Tem um profeta para você consagrar. Ainda havia uma caminhada, e eu nem falei a vocês do que acontece depois. Muita gente eu sei que conhece a história de Elias, mas o final da vida de Elias, é interessante como Deus é maravilhoso. Elias, naquele momento de dor, de sofrimento, ali de solidão, ele pediu a morte, né? Mas o final da vida de Elias, muitos aqui eu sei que conhecem, Elias não morre. Deus leva Elias, ele é arrebatado numa carruagem de fogo, e ele não passa pela morte. Ele não passa pela morte. Quando Jesus está com os discípulos em um monte, que é um dos lugares preferidos de Deus falar com seus profetas, Jesus vai ali no monte, e naquele monte acontece algo maravilhoso, a transfiguração. E quem aparece para conversar com Jesus ali? Moisés e Elias. Elias está lá. Elias está lá, conversando com Jesus. Então que você possa meditar em tudo que foi falado nessa noite. Coloque-se na presença de Deus. Coloque-se diante dele. Vamos cantar, que você possa meditar na letra dessa canção.